Aos 17 anos, eu voltei para casa porque tinha engravidado. Passei minha gestação ali, minha primeira filha nasceu, minha mãe registrou no nome dela e criou ela dentro da doutrina e dos preceitos da denominação aonde ela servia a Deus. Logo depois que acabou a dieta, minha filha acho que estava com uns 3 meses, eu já saí para o mundo novamente. Aí saí para o sul. Conheci os estados no sul, atravessei para o Paraguai, o Uruguai, Argentina, e fui até o Chile. Quando fomos deportada novamente, eu tinha pego hepatite B. E eu tive que voltar para o país, fiquei internada quase 8 meses no Hospital Servidor Público, aqui da cidade de São Paulo. E quando eu saía, porque eu só voltava para casa por causa disso, quando eu não aguentava mais ficar na rua, de tanta droga, de tanta noite sem dormir, de tanta má alimentação, aí eu voltava para casa. E cada vez que eu saía de casa, novamente, e ia para as ruas, eu tinha aprendido algo novo, ou a usar uma droga mais forte, ou fazer algo que eu não fazia antes. E por causa das más companhias, por causa dos maus envolvimentos, aos 23 anos, eu acabei sendo presa por estar numa casa no interior de São Paulo, uma casa cheia de drogas, de armas, que era esconderijo de traficantes. Ali, me achando muito esperta, mas sendo muito otária, eu segurei, porque eu que tinha sido pega dentro daquela casa e alguém tem que assinar o pepino, eu assinei e fui condenada a 13 anos de cadeia. Na verdade, eu fui condenada a 18, mas depois de 13 anos, eu peguei a liberdade condicional. Ali tinha sido enterrado todos os meus sonhos. Ali tinha sido enterrado toda a minha vontade de viver, de acreditar no mundo, de acreditar nas pessoas. E eu me tornei uma pessoa fria, calculista, má. Me julgava muito esperta, muito sábia. Durante o tempo lá dentro eu estudei, completei
o que se chamava na época o ginásio, depois fiz o colegial, aprendi alguns cursos paralelos, mas era uma pessoa má, muito habilidosa em criar situações, em interpretar um personagem, e tinha na minha mente que eu ainda ia me dar muito bem, porque agora eu tinha me formado. Agora eu tinha um padrão mais alto dentro da criminalidade. Mas o que eu tinha esquecido em toda essa minha bagagem é que eu tinha uma mãe que era muito brava, assim, muito fanática, segundo a minha visão, mas que tinha joelho no chão, servia ao Deus vivo, poderoso, que não deixa nenhuma oração sem resposta, que quando ele promete, ele cumpre. E a promessa que a minha mãe tinha desse ser superior, supremo, é crer em mim e será salvo tu e tua casa, que está registrado ali em Atos 16:31. E depois que eu saí, né, daquela prisão, e tinha planos de até de fazer um bando só de mulher, e como eu sempre gostei de cantar, eu sempre fui envolvida com cantar rock and roll, blues, e esse tipo de coisa que era bastante influente, né, para os jovens da época, era o ritmo da época. E eu tinha em mente em fazer uma banda e, e viver de música, porém, claro, sempre ali envolvida com negócio de droga, com negócio de pequenos roubos, e nesse estilo de vida aí. Foi quando eu conheci meu primeiro esposo. Ele era assaltante de banco no Rio de Janeiro, e de ônibus, e fazia um monte de presepada, já tinha sido preso e estava na rua. E nós nos conhecemos no Rio de Janeiro. Eu tinha ido visitar uma amiga no Morro do Turano, para quem conhece Rio de Janeiro, atrás da rodoviária velha ali. E eu entrei no ônibus. Naquela época, o Morros, no Rio de Janeiro, era tudo barraco, barraco de madeira. Essas ruas que aparecem aí agora nos jornais, todas pavimentadas, eram trilhos, só trilhos assim, no meio do mato, no meio do nada, trilhos no barro. E eu peguei um ônibus para ir para o Morro do Turano ali,
E o ônibus foi quando ia chegando perto do ponto final, entrou um rapaz com uma arma na mão e assaltou todo mundo, foi pegando dinheiro, relógio, aliança, naquela época não tinha celular, e arrancava a correntinha do pescoço, e eu estava sentado assim no último banco, e ele ainda pegou alguns dinheiros que tinha na minha bolsa, e ele desceu correndo e subiu o morro. E quando aquele cara desceu e subiu o morro, eu subi atrás, porque eu tinha ficado encantada com a violência e com a coragem daquele homem. E quando chegou lá em cima no morro, ele estava lá numa biboquinha dessas que vendem cachaça no morro, e ali a gente sentou, conversou, e com a